Amados irmãos, amadas irmãs, estamos celebrando este dia 2 de novembro, rezando por aqueles entes queridos que partiram para a eternidade. De modo especial, nestes dias, estamos lembrando um trecho daquilo que rezamos no credo, a comunhão dos santos, comunhão com aqueles que partiram. A igreja nesta tríplice dimensão, nós enquanto igreja peregrina, que caminhamos em meio a este mundo, unidos, como ontem celebrávamos, aqueles que se encontram na glória, todos os santos e santas de Deus, e hoje unidos à igreja padecente, aqueles que se encontram no purgatório. De tal modo, cabe-nos uma reflexão sobre os novíssimos do homem, a morte, o céu, o inferno, o juízo. E a partir desta verdade, nós recordamos que meditar sobre a morte nos faz viver bem. Porque a morte, ela assusta, mas para aquele que crê em Deus, a morte não deve assustar, porque ela é passagem para uma nova vida. E Cristo nos promete esta vida nova, e encontramos esta palavra no Evangelho: toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Nós não somos existencialistas. Existencialistas são filósofos de uma corrente de pensamento que pensa a morte acabar com tudo, é uma aniquilação de tudo. Eles não têm esperança. Daí vem o desespero. Mas hoje, como a segunda leitura nos fala, a nossa esperança é na ressurreição. Hoje não é um dia de tristeza, de saudade sim, mas um dia que nós reafirmamos a esperança na ressurreição que o Cristo nos prometeu. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Certa vez um filósofo chamado Martin Heidegger, ele dizia que a humanidade caminha para a morte. Talvez em detrimento disto, muitos dizem que a morte é uma coisa tão certa nesse mundo. Mas muito mais do que olhar para esta frase de Heidegger, dizer que o homem e a mulher são seres para a morte, nós poderíamos muito mais dizer: não, Heidegger, o homem e a mulher são seres para a vida, e muito mais que para a vida eterna. Porque o Cristo nos prometeu esta vida eterna, que vai além da própria morte. E quando olhamos para a cruz, o próprio Cristo, como primogênito dentre os mortos, nos permitiu esta possibilidade de dizer: morrendo com Ele viveremos. Rezar pelas almas do purgatório não é rezar para que aquelas almas possam sair do inferno e ir para o céu, não é isso. O purgatório é já uma certeza de céu. Ontem nós rezávamos unidos com aqueles que já se encontram na glória, e Deus já sabe quem são. Mas nós não temos a certeza se entes queridos nossos se encontram lá no céu. Então, por isso, podemos rezar por aqueles que se encontram na purificação de suas almas para entrar no céu. Como dizíamos ontem, impureza nenhuma entra no céu. Aqueles que se encontram no purgatório, o purgatório tem só uma porta de saída, que é a porta para o céu. Mas precisamos rezar por aqueles que partiram. A igreja traz sempre esse desejo de unidade com aqueles que partiram, aos quais nós não sabemos se encontram no céu ou no purgatório. Rezamos por eles. Certa vez, ouvindo o padre Aldemir, talvez muitos aqui conheçam, o padre Aldemir, hoje ele é reitor do santuário de Muquem. Ele dizia que certa vez
indo para uma comunidade rural. Ele estava indo de moto, era uma comunidade distante, e acesso difícil, o carro não conseguia ir. E ele sempre passava próximo ali de um riacho, e ele passou uma primeira vez, nunca tinha passado por ali, ele ouviu um grito. Ele pensou que alguém tivesse gritado a ele, mas ele não parou, olhou, não viu ninguém. E aí continuou seguindo, foi para celebrar a missa, celebrou, voltou normalmente. No segundo mês consequente, ele ouve novamente um grito no mesmo lugar, ali próximo de uma ponte. Dessa vez ele parou, deu uma olhada, até respondeu: tem alguém aí? Ninguém responde. Ele continua, segue, dizendo ele que passou medo dessa segunda vez. Terceira vez seguida, mais uma vez no mesmo lugar, um mesmo grito. E ele então chegou na comunidade e perguntou: olha, aconteceu alguma coisa ali próximo daquela ponte, em tal lugar, assim? E então uma senhora disse: olha, padre, naquele lugar uma pessoa foi morta. E ali, uma situação difícil, a família sofre muito por causa disso ainda hoje. Aí o padre Aldemir justamente disse: olha, então esta alma está clamando por oração, porque esta alma está sofrendo. E então ele pegou o nome daquela pessoa que tinha falecido, colocou na intenção daquela missa celebrada, e já no mês seguinte ele passou naquele mesmo lugar, silencioso. Uma alma que estava clamando por oração, provavelmente uma alma que se encontrava no purgatório. A igreja vê então sempre com bons olhos rezar pela alma dos fiéis que partiram para a eternidade. Inclusive no dia de hoje se pode lucrar o que chamamos de uma indulgência plenária. A indulgência plenária é justamente esse processo de purificação de uma alma que se encontra no purgatório. Você pode pensar aquela pessoa que partiu para a eternidade, e para lucrar a indulgência plenária se requer alguns pontos. Participar de uma santa missa, nós já estamos participando hoje, e você tem até o dia 8 de novembro para fazer uma confissão e rezar também no cemitério um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória nas intenções do Papa. E assim lucrar indulgência plenária significa tirar uma alma do purgatório e colocá-la no céu. Por isso hoje reafirmamos a nossa fé. Não desespero, não tristeza, saudade sim, tristeza não. Mas confiamos os nossos entes queridos já falecidos, confiamos a misericórdia divina. Que Deus conforte o coração de todos aqueles, de todos nós, que sofremos pela partida daqueles que amamos. Que Deus traga a paz interior aos corações, e aqueles que partiram, a misericórdia os alcance. Amém. Assim seja. Vamos ficar de pé. Continuando a Santa Missa, elevemos a Deus as nossas preces neste dia 2 de novembro. A cada prece, vamos juntos